Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 26 de maio de 2022. Com o Vascão em campo, tem o pré-jogo do Maca Vasco. Hoje Vasco joga de novo perante sua torcida que lotará São Januário e perante seus novos compradores, os executivos das 777 Partners. Jogo para ganhar moral e não passar vergonha. Quer saber todos os detalhes da partida? Venha comigo até o final deste vídeo, logo após a vinheta. Salve, meus nobres, um bom dia! Você está no Maca Vasco, eu sou o Sérgio Maca, trazendo todas as notícias do Vasco da Gama referente à partida de Vasco e Brusque. Mas antes de fazer aqueles meus pedidos tradicionais, eu quero parabenizar a base Sub-17. Pois é, loucura, estamos acompanhando até meninos jogando Sub-17, mas vale a pena. Pela quartas de final ali da Copa do Brasil, Vasco enfrentou o Fluminense no jogo de volta. O Vasco tinha ganho do Fluminense por 2-1 em São Januário, perdeu por 2-1 contra o Fluminense e nos pênaltis, Lete defendeu 3 penalidades e o Vasco acabou passando aí para a semifinal. Poderá enfrentar o Bahia ou o Fortaleza. Mas vale a pena, essa garotada estar batendo uma bola e parabéns. Mas vamos então àqueles pedidos tradicionais que muito nos ajudam, meus amigos. Então, vai largando o dedo neste like, inscreva-se neste canal, que aqui a gente tem compromisso com a verdade, sem boca a boca de jornalista com o YouTube. Até que ponto estamos chegando? Tem espaço para todo mundo, a não ser que fale mentiras. E youtuber não falou mentira não. Inscreva-se neste canal e aperte esse sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Maca Vasco. Mas você já sabe, 7 horas da manhã, com um vídeo sobre o Gigante da Colina. E amanhã, sexta-feira, eu já faço convite à nossa live tradicional agora de sexta-feira, o Tribunal Esportivo do Maca. Aquela live que apura um pouco mais o extracampo do Vasco da Gama, terá a visita de Sérgio Frias para falarmos tudo sobre a 77 Partners, comissão de análise, possível proposta apresentada pelos executivos do novos compradores aí do Vasco da Gama, qual é o papel do Conselho Deliberativo, quais são os próximos passos, tudo, e a opinião de Sérgio Frias, um grande agente político. E aqui eu quero trazer todos esses agentes políticos do Vasco da Gama, independente do seu grupo político, independente de sua ideia sobre a SAF, mas sim sempre na tentativa de trazer para você, vascaíno, ideias e opiniões e informação para você se informar a sua opinião. Beleza? Conto com você amanhã, 3 horas da tarde, aqui no Maca Vasco, a live com Sérgio Frias. Mas vamos lá então à informação da partida de hoje, porque pela 9ª rodada, já estamos na 9ª rodada, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol 2022, Série B, o Clube de Regatas Vasco da Gama enfrenta o Brusque Futebol Clube em São Januário, no estádio Vasco da Gama, às 7 horas da noite, perante uma torcida apaixonada que lotará o São Januário, bem como os visitantes ilustres, os executivos da 77 Partners que chegaram pela manhã. Eu tô chegando agora, 7 horas da manhã, aí depende da hora que você tá vendo esse vídeo, ao Rio de Janeiro para formalizar aquela due diligence, fechar e trazer a proposta de compra do Vasco da Gama. Vale um aviso, se você vai a São Januário, em frente à mega loja terá uma arrecadação de leite em pó para o Hospital do INCA, que é aqui no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional do Câncer, o Instituto Público que cuida dos pacientes com câncer. Eu vou levar um saco lá de leite em pó. Eu acho que se você é vascaíno, olha que bonito que vai ser, fantástico essa arrecadação de leite em pó, sempre ajuda muito. Aqui vale essa informação. A transmissão será somente pela Premiere, obviamente com a Vasco TV, com a narração do André Marques, mas somente áudio.
A arbitragem será de Caio Max Augusto Vieira, assistente Jean Márcio dos Santos e Lorival Cândido das Flores, todos do Rio Grande do Norte. O VAR será de Daniel Nobre Mr. Beans, André da Silva Bittencourt será a assistente do VAR e o observador do VAR, Julian Bozano, muita gente nesse VAR. A classificação da Série B, após algumas partidas já realizadas pela 9ª rodada, o Vasco continua em quarto, podendo, se ganhar, ir até a vice-liderança caso o Bahia perca. Mas se ganhar, ele já vai ultrapassar o Sport, já pula para a 3ª colocação, porque o Sport perdeu do CRB por 1-0. Então vale a pena o esforço para ganharmos do Brusque, que está lá na metade da tabela. E a gente vai começar agora uma sequência de enfrentar times melhores do início da tabela, como o Grêmio, como o Cruzeiro, bem como aqueles times medianos aí que sempre trazem muita dificuldade. Ou seja, ao meu ver, o Vasco já tinha que ter chegado nessa mais ou menos metade aí de um turno muito melhor pontuação, beirando ali a liderança junto com o Cruzeiro. Agora, meus amigos, aquele pedido de like que muito nos ajuda nesse vídeo para subir nesse YouTube. De meu Deus, vamos às notícias do gigante da colina. O Zé Ricardo até que está mais tranquilo na posição de treinador. E eu tenho certeza que, não importa quais são os resultados daqui para frente, até finalizar esse processo de venda do Vasco da Gama, o Zé Ricardo continuará. Até porque, qual seria o outro treinador, caso ele fosse demitido agora e quer aceitar um trabalho com data de validade aí, porque você não sabe se os executivos vão trocar toda a comissão técnica, o que normalmente eles fazem nos clubes que eles assumem, ou não. Então, meu irmão, vamos ter que aguentar o Zé Ricardo da forma que está até o final aí dessa venda aí do Vasco da Gama. E olha, e tempo o Zé Ricardo não pode reclamar, porque tempo para treinamento, ele tem que o Vasco só está enfrentando a Série B e um jogo por semana. Então tá tranquilão, Zé Ricardo, só o teu trabalho é que ainda não vi em campo, que está um Vasco muito pobre de criação de ataque, embora tenha lá uma defesa sólida, mas uma defesa que está enfrentando os times da Série B. E o ataque nada cria, muito complicado. E o ataque foi a preocupação do Vasco da Gama, porque o Figueiredo saiu lesionado, mas ele já está recuperado da coxa esquerda e já está relacionado para o campo, porque a dúvida era essa. Sem o Figueiredo, será que o Palácios entraria em campo para o Vasco jogar com 2 armadores? E será que o Palácio aguenta um jogo inteiro? Embora que pelas notícias ele esteja melhorando fisicamente, o seu preparo físico, mas ao meu ver ele ainda não aguenta um jogo inteiro, ele não tem o ritmo de jogo necessário, aquela agilidade, aquele pensamento de jogo ainda, o que está demorando. Mas como é que seria esse time sem o Figueiredo? Mas eu acredito já com essa notícia de recuperação do Figueiredo, ele já relacionado para o jogo, ele vai entrar em campo, nem que não seja para não jogar os 90 minutos, mas ele vai em campo por causa do pragmatismo do Zé Ricardo. Ele tem lá o time dele de confiança, os jogadores dele de confiança. Meu irmão, não vai mudar. A grande dúvida também era na lateral direita, porque o Gabriel Dias recebeu o 3º cartão amarelo no último jogo contra o Bugre, contra o Guarani, e ele não jogará contra o Brusque. Poderia entrar o Everton e poderia entrar o Léo Matos. Na minha opinião, o Léo Matos é muito mais jogador que o Everton. Só que, ao meu ver, também tem essa notícia, não chega, mas teve alguma rusga lá do Léo Matos com o Zé Ricardo, com o time lá, porque ele não tem tido oportunidade, sequer tem sido relacionado. E o Everton, o que já demonstrou ser muito fraco, até psicologicamente, em campo, e está sempre sendo o reserva imediato. Ou seja, o Everton, já que você vai jogar, cara, respira fundo, o estádio vai estar lotado, mas respira fundo, faça o teu melhor, meu irmão, porque eu vejo você muito nervoso em campo e se precipitando nas jogadas e tudo mais. Então, dá uma relaxada e vai jogar, meu irmão. O Juninho é outro que vai estar desfalcando o Vasco, embora ele não seja o titular absoluto, ele sequer deve ir para o banco. E o Vasco contará com a volta, obviamente, de Yuri Lara e o Nenê. Assim, a escalação deve ser aquela tradicional já do Vasco da Gama, apenas essa modificação da lateral direita. O Vasco deve iniciar a partida com o Thiago Rodrigues, o Everton na lateral direita, Anderson Conceição, Quinteiros e Edmar,
Yuri Lara, o Andrei Santos, que ainda não foi para a seleção sub-20, lá num período de treinamento que terá com o sub-20. Lá para o meio de campo, o Nenê e o ataque formado por Figueiredo, Gabriel Peck e Raniel. O meu palpite para o jogo de hoje, obviamente, 1-0, com gol até do Gabriel Peck. Vamos lá botar para o garoto lá, o Gabriel Peck está se destacando mais na forma defensiva do que, ao meu ver, na forma ofensiva do Vasco da Gama. Isso muito me preocupa. Um atacante está sendo melhor visto quando ele recompõe na defesa do que quando ele ataca. Mas eu vou botar um golzinho para ele hoje, 1-0, Vascão, aquela goleada do Zé Ricardo de 1-0. E o destaque para mim, eu quero ver de novo o Gabriel Peck jogando, porque ele já teve muitas oportunidades no Vasco da Gama e, ao meu ver, sempre rende mais ou menos. Ele, para mim, não é um grande jogador, não tem a perna direita, mas ele se esforça muito e vai acabar sendo esse jogador razoável. Beleza, meus amigos, essas foram as informações do Vasco da Gama para o jogo de hoje. Assiste os vídeos que estão sendo encaminhados aí pelo YouTube, que muito nos ajuda aí a subir neste canal. E